mal confronta a existência de Deus através do atributo da bondade. E qual a resposta que nós teríamos? Qual a resposta que nós teríamos para estar dando a essas pessoas, para tais interrogações? Se Deus é bom, por que o mal acontece? Por que o mal existe? Se Deus é bom, por que sofremos? Se Deus é totalmente de bom, o pensamento do ateu ele pensa da seguinte forma: se Deus é totalmente bom, ora, então Deus exige que as suas criaturas, e quando eu falo criaturas, eu falo nós, também falo as pessoas não crentes, elas sejam felizes, mas as pessoas não são felizes. Se Deus é todo poderoso, Ele pode fazer tudo o que quiser, inclusive impedir catástrofes, inclusive impedir que eu e você venham a sofrer, mas os filhos de Deus acabam sofrendo. Este é o raciocínio lógico de um ateu, e isso é o que leva um ateu a não crer na existência de Deus. Eles acham que nós pregamos, fazemos uma confusão acerca da existência de Deus quando nós falamos que Deus é bom e nós não somos felizes. Muitas vezes os filhos de Deus não são felizes. Quando nós falamos que Deus é onipotente, que todo o poder está em suas mãos, mas acontece várias coisas que não é do meu querer, que não é do seu querer. Amados, mas o ateu ele só afirma que Deus não existe por causa da existência do mal, exatamente porque ele não conhece a Bíblia Sagrada. Verdade. Porque se ele conhecesse a Bíblia, se ele conhecesse apenas duas doutrinas, ele iria tirar do seu coração toda a dúvida, ele iria tirar do seu coração toda a incredulidade, toda a falta de fé. E se ele parasse um minuto para ouvir a Bíblia, um momento para ouvir a Bíblia, ele iria entender que apesar do sofrimento que há no mundo, Deus existe. Que apesar de sofrermos, Deus é bom. Que apesar do mal estar no mundo, Deus é todo poderoso. Nenhuma coisa foge do seu comando. Porque para entender sobre a existência do mal, nós temos que procurar estudar duas doutrinas bíblicas. Primeira doutrina da Bíblia que eu tenho que estudar para entender sobre a existência do mal: a pena da lei adâmica. Segunda doutrina da Bíblia que eu tenho que estudar para entender sobre a existência do mal: a doutrina do livre-arbítrio. Estas duas doutrinas, Deus ensina a gente o porquê do mal na terra. Estudando essas duas doutrinas, Deus vai ensinar a gente o porquê que sofremos, o porquê que as pessoas sofrem. Estudando essas duas doutrinas, Deus tira do coração do homem toda a incredulidade acerca da sua existência. Primeira doutrina que nós temos que estudar para compreender a existência do homem é a pena da lei adâmica, partindo da criação do homem. A palavra fala que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem era santo, misericordioso, era perfeito, ele vivia em amor em Deus e Deus vivia também em amor nele. Ele era puro como Deus é, ele não conhecia o mal, e por isso ele estava em Deus e Deus estava nele. Isto quando Deus criou o homem. Mas para este homem perfeito, Deus ele deu uma lei perfeita, a lei da obediência. Deus nos criou perfeito como Ele é, santo como Ele é, puro como Ele é. Até no momento da criação de Deus, até no momento que ele feriu ali a lei que tinha dado para ele. Olha, ele não havia sofrido, não havia mal no jardim do Éden, até Adão transgredir a lei que Deus tinha dado para ele. Não havia mal na terra, não havia sofrimento, não havia fraqueza da parte do homem. Mas para que isso continuasse acontecendo, para que a vida do homem continuasse sendo perfeita, ele teria que atender uma lei que Deus deu para ele, a lei da obediência. Mas o homem preferiu não acreditar e não seguir esta lei. Se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17. Ali agora Deus estabeleceu livre-arbítrio para o homem. Deus ele nos deu livre-arbítrio, o único ser que Deus ele colocou esta vontade, a vontade do livre-arbítrio fomos nós somos privilegiados por isso. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos criou, nos formou para adorá-los.
para buscar Ele como seu único Deus. Porém, Ele nos deu livre-arbítrio para escolher se é isso que queremos ou se é isso que não queremos. E Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se tem uma coisa que Deus nunca vai interferir na minha vida nem na tua vida, é no meu e no teu livre-arbítrio. Ele te fez, Ele te formou para você buscar Ele, para você adorar Ele, para você saber que Ele é o teu Criador e também o teu Salvador. Agora Ele deixa para você crer nisso. É você que tem que crer. Ele não vai impor isso a você. Ele não vai impor isso a você. É você que tem que acreditar. Ele não vai impor para que você acredite de qualquer forma. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, Deus vai falar da seguinte forma para Adão: que no dia que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do bem e do mal, o homem certamente morreria. E aquela árvore do jardim do Getsemane representava o livre-arbítrio do homem. Deus fez o homem era feliz ali no Getsemane. Deus falava: é desse jeito que eu quero você vivendo. É desse jeito que eu quero você, feliz, sem sofrimento, buscando a minha face, sendo obediente a mim. Você vai viver bem se viver desse jeito. Porém, está ali a árvore do conhecimento. No dia que você tocar no fruto desta árvore, você morre. No dia que você tocar no fruto dessa árvore, o pecado invade a tua vida, o pecado invade a terra. E por consequência do pecado, virá o sofrimento. E Deus ensinou a Adão como é que ele tinha que fazer exatamente. Mas o homem, irmão, no seu livre-arbítrio, ele sempre procurou fazer a escolha errada. Se você vê, Deus, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Quando Ele usou Moisés, Ele deu ali a lei para Moisés. Moisés fala para a congregação: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E Moisés aconselha para a congregação: escolha a bênção de Deus para que viva. Mas o povo estava sempre puxando, sempre indo para o lado da maldição, indo para o lado que Deus não tinha escolhido para o homem. Quando o homem fazia essa escolha, o homem sempre acabava sofrendo. Josué, da mesma forma. Vós procurai saber agora que Deus vamos servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus sempre deixou o livre-arbítrio para o homem decidir as decisões na mão do homem, através do seu livre-arbítrio. Bendito seja Deus. Mas o homem, ele sempre fez as coisas erradas. E quando agora a gente vai para o livro de Gênesis, no seu capítulo 1, nós vamos compreender o porquê da existência do mal. Quando eu vou para o livro de Gênesis, no capítulo 1, eu vou ver aqui, eu vou ver qual foi o tipo, qual foi a vida que Deus ele trouxe para mim, a vida que Deus tinha para mim. Livro de Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus nos fala da seguinte forma: veja só como é que Deus queria que eu e você vivesse. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a seguir diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 23 diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus, não, estou me confundindo aqui, irmãos. Gênesis no capítulo 1, no versículo 26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, privilégio. Sobre as aves do céu, privilégio. Sobre os animais domésticos, privilégio. E sobre toda a terra, privilégio. E sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, privilégio. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, privilégio. O criou macho e fêmea e os criou. Deus os abençoou, não os amaldiçoou, privilégio. E lhes disse: frutificai, privilégio. Multiplicai-vos, privilégio. Enchei a terra, privilégio. E sujeitai-a, privilégio. Dominai sobre os peixes do mar, privilégio. Sobre todos